Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Sim, hoje é sábado e hoje tem Evangelho de hoje ensina, sim, porque hoje nós celebramos com muita alegria, com toda a igreja, a solenidade de todos os santos e santas. Então hoje é dia de preceito, não falte a missa e vá celebrar essa grande solenidade de todos os santos e santas. Vamos à Bíblia, Abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje celebramos todos os santos e santas. O meu destino, o seu destino. Não, Frei, imagina, ser santo para mim, não é isso. Eu sinto muito dizer para você que se você não for santo, se a gente não conseguir alcançar a santidade, a gente não vai para o céu. E eu acredito que é o que nós queremos. O grande problema, meu povo, é porque, infelizmente, por uma má catequese, a gente começou a pensar que a santidade é um luxo para poucas pessoas. É um privilégio para alguns homens e mulheres da história. E não. Sim, conhecemos pessoas que, como o Padre Pio, por exemplo, desde criança já apresentou sinais de santidade. O Carla Cutz, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros. Mas nós também temos santos que levaram uma vida de pecado, que erraram muito, como Santo Agostinho, como São Francisco também, como Madalena, como Pedro. Então, eu preciso pensar que Deus ele tem uma história com cada pessoa, e cada pessoa precisa ter a sua história com Deus. E é assim que a gente constrói uma vida santa. Eu escrevi um livro, alguns anos atrás, que se chama Discipulado dos Imperfeitos. Se você não conhece, eu convido você a conhecer. É um livro muito especial ao meu coração. E por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque eu tinha a experiência de ser diretor espiritual, de ser confessor e aconselhar tantas pessoas. E eu via muitas vezes a angústia das pessoas, fazia uma verdadeira confusão. Isso gerava até mesmo adoecimentos mentais, psicológicos, emocionais. Pessoas que confundiam o que é um estado de perfeição e o que é santidade. E as duas coisas não são a mesma coisa. Eu tentei dizer nesse livro que a santidade é o processo. É o processo. A perfeição é o resultado deste processo. Um dia, no céu, nós seremos perfeitos com Deus.
Mas enquanto a gente estiver aqui pelejando, nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a cair. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que o justo peca 7 vezes ao dia, imagine quem não é. São Paulo não diz, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então, eu preciso pensar, mas existe aquela passagem bíblica que Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Leia o texto todo. Essa frase aí conclui o texto. O que vem antes é amar como Deus ama. Ou seja, se precisamos ser perfeitos aqui, é na tentativa de amar como o Pai nos ama, como Deus ama. Perfeitos num ato de amar. Mas não em cumprir regras cegamente. Então hoje, Jesus celebrando, a igreja celebrando todos os santos e santas, hoje nós somos convidados a pensar naquilo que a igreja, lá no Concílio Vaticano II, veio nos dizer, que todos os cristãos, todos os batizados, são chamados à santidade, o chamado universal à santidade. E aí, graças a Deus, hoje, a gente tem percebido cada vez mais que não é santo somente quem entra no mosteiro, quem entra no convento, quem é um padre e uma freira. Não. Nós temos um santo de calça jeans. Nós temos um santo que lutou pelas causas sociais, que estudava na universidade, Pier Giorgio Frassati, que o Papa chama de o santo das bem-aventuranças. Convido você a conhecer a vida do Pier Giorgio Frassati. E nós temos santos, que mostraram que é possível viver a vontade de Deus no cotidiano da vida. Veja os pais de Santa Teresinha, Luiz Martin, Zélia Martin, casados, tiveram filhas. Santa Diana Beretta Molla, Santa Diana Beretta, é uma mulher casada. Então, hoje eu preciso compreender que a santidade, como dizia São José Maria Escrivá, deve existir em todos os âmbitos da sociedade. Ele é conhecido como o santo do cotidiano. Por quê? Porque motivava isso. Se você é um médico, seja um médico santo. Se você é um professor, seja um professor santo. Se você é um advogado, seja um advogado santo. Se você é um político, seja um político santo. Se você é uma dona de casa, seja uma dona de casa santa. Se você é um gari, seja um gari santo. Se você é um porteiro, seja um porteiro santo. Se você é um pai, uma mãe, um padre, um bispo, não importa onde você estiver, viva a santidade ali, viva os valores do Evangelho ali, viva uma vida bem-aventurada ali. As bem-aventuranças que nós acabamos de escutar é o nosso projeto de vida. Eu lembro bem Dom Geraldo, bispo que me ordenou, capuchinho, falecido. Ele dizia: muito bem, meus irmãos, as bem-aventuranças é o sonho de Deus para nós. Lembro bem quando ele falou isso numa homilia. Se você pegar um documento do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, o Papa Francisco explana lá com muita beleza, com muita inteligência, com muita sabedoria e com muita simplicidade, como lhe é próprio. A santidade ao pé da porta. A santidade de uma mãe que chega em casa cansada, mas o filho quer brincar. E ela então vai brincar com o filho e a santidade começa ali. Ele fala de uma mulher que tinha o vício da fofoca e fez um propósito de não fofocar e foi na feira e encontrou uma comadre e ela segurou a língua para não fofocar. E ele diz, a santidade começa ali, nesses pequenos gestos. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso compreender que sim, eu sou chamado à santidade, você é chamado à santidade, a uma vida santa. Não é porque você não levita, que você não tem estigma, que você não tem visões,
que você não possa ser santo e santa. Né? Santa Teresinha, essa doutora da igreja aqui, ó, estou aqui no Carmelo, ela encontrou a pequena via. Ser santa nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. É possível sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.